Há muito, muito tempo, existia nas 7 cidades um reino onde vivia uma jovem princesa muito bela e bondosa. A princesa gostava muito de passear pelos jardins do palácio, onde adorava cheirar e apanhar flores, sempre acompanhada pela sua aia, que não lhe tirava a vista de cima. Sob o olhar atento de seu pai, o rei, a princesa contemplava a miúde as belezas que a rodeavam, parando sempre para apreciar o reflexo da paisagem em riachos junto ao palácio. Um dia, durante os seus longos passeios pelo campo, a princesa ouviu uma música muito bonita e seguiu em direção da melodia, surpreendendo um jovem pastor que tomava conta dos seus animais num vale perto do palácio. A linda princesa pediu ao pastor que tocasse mais. Nessa tarde conversaram e passearam e gostaram tanto um do outro que passaram a encontrar-se todos os dias. As semanas foram passando e os jovens perderam-se de amores um pelo outro. O pastor decidiu então pedir a mão da princesa ao rei. No entanto, como a princesa estava prometida a um príncipe de outro reino e o pastor não era rico, o rei ficou furioso com o descaramento do seu súbdito e expulsou-o do palácio, proibindo ainda à princesa de o tornar a ver. Com pena dos dois, a aia da princesa arranjou forma de a princesa se despedir do pastor. Os dois encontraram-se pela última vez nos verdes campos onde se tinham conhecido e passaram muito tempo a falar do seu amor sem futuro. Por fim, os dois despediram-se e as lágrimas choradas pela sua separação foram tantas que, escorrendo pelos campos fora, formaram 2 cursos de água. Um azul, da cor dos olhos da linda princesa, e outro verde, da cor dos olhos do jovem pastor. O desgosto foi tal que essas lágrimas originaram 2 lagoas, uma azul e outra verde. Os namorados separaram-se para sempre, mas as lagoas feitas das suas lágrimas, essas ainda hoje estão unidas. São a Lagoa das 7 cidades e esta é a lenda das 7 cidades. A realidade, embora diferente, constitui também uma bela história que vale a pena ser contada. Tal como todas as ilhas oceânicas de origem vulcânica, também o vulcão central que originou as 7 cidades começou por ser submarino. Com início há centenas de milhares de anos, aos poucos, a montanha submarina inicial foi crescendo dos fundos oceânicos a profundidades rondando os 3.000 metros, até que, há cerca de 250 mil anos, o monte submarino era já tão grande que as erupções passaram de submarinas a subaéreas, originando uma nova ilha, a Ilha das 7 Cidades. Durante mais de 200 mil anos, a Ilha das 7 Cidades esteve separada por cerca de 15 km de mar de outra ilha que existia a leste.
Esta, maior e mais antiga, terá emergido do mar há cerca de 800 mil anos e foi crescendo para o oeste, primeiro através do vulcão em escudo do complexo vulcânico Povoação Nordeste e depois através da atividade vulcânica centrada em vulcões de grandes dimensões, como são os das Furnas e do Fogo. Há pouco mais de 30 mil anos, tiveram início os fenómenos geológicos que conduziram, através de vulcanismo fissural basáltico no braço de mar, à ligação entre a Ilha Maior, a leste, e a Ilha das Sete Cidades, formando assim a atual ilha de São Miguel. Esta zona mais jovem é conhecida por sistema vulcânico da região dos Picos e caracteriza-se pela existência de cerca de 300 centros emissores de pequena dimensão, cada um deles formado no decorrer de uma única erupção vulcânica e maioritariamente expressos sob a forma de cones de escórias. A atual caldeira das Sete Cidades formou-se na sequência de 3 episódios paroxismais distintos. O primeiro evento ocorreu há cerca de 36 mil anos e provocou o colapso do edifício vulcânico, com uma altura estimada superior a 1.200 metros, tendo originado uma depressão com um diâmetro médio de 3,5 km. Esta primeira caldeira terá sido preenchida por produtos resultantes de atividade vulcânica no interior da própria caldeira. Devido à acumulação destes materiais, resultantes de eventos vulcânicos explosivos do tipo pliniano, bem como de extrusões efusivas de lavas pouco fluídas e formação de domos. O fundo desta primeira caldeira terá atingido uma altitude de cerca de 500 metros. Há cerca de 29 mil anos, na sequência de nova e violenta erupção paroxismal, o setor noroeste do vulcão das Sete Cidades colapsou, originando uma segunda caldeira, desta feita de forma elíptica, com cerca de 5 por 3,5 km. Mais uma vez, vulcanismo efusivo no seu interior preencheu a caldeira, fazendo com que a altitude máxima registada no seu interior tenha atingido cerca de 350 metros. Por último, há cerca de 16 mil anos, uma violenta erupção paroxismal produziu a imponente caldeira que atualmente conhecemos, com uma forma aproximadamente circular, paredes abruptas, quase verticais, e com alturas que atingem os 400 metros, um diâmetro de cerca de 5 km, uma área de cerca de 15 km² e atingindo 874 metros no seu ponto mais elevado. No interior desta majestosa caldeira, a altitude máxima pouco ultrapassa os 200 metros. Aqui podem observar-se diversos aparelhos vulcânicos, tais como cones de pedra-pomes, mares e domos, bem como 4 lagoas, a Lagoa Rasa, a Lagoa do Santiago e as mais conhecidas, o Lagoa Azul e a Lagoa Verde das Sete Cidades. Não há registro histórico de erupções vulcânicas na região das Sete Cidades desde o início do povoamento da ilha de São Miguel. No entanto, ocorreram 3 erupções submarinas do tipo sartzeiano nas proximidades da costa. A primeira em 1638, a cerca de 3 km da Ponta da Candelária, e as outras 2 em 1811, nas proximidades da Ponta da Ferraria, as quais originaram uma ilha batizada de Sabrina, que rapidamente foi destruída pelo mar. Os restos submarinos desta antiga ilha são um local privilegiado para fazer mergulho. A maioria dos turistas que atualmente visita o miradouro da Grota do Inferno e aprecia a magnífica paisagem da caldeira das Sete Cidades a seus pés,
não imagina certamente que este é o complexo vulcânico mais ativo dos Açores. A grandiosidade da caldeira das Sete Cidades reflete-se também no volume das suas lagoas. Ocupando uma área de cerca de 4,5 km² e um volume total de cerca de 65 mil metros cúbicos, a massa de água presente nas lagoas Azul e Verde das Sete Cidades representa quase metade da totalidade das águas acumuladas em lagoas e torfeiras no arquipélago dos Açores. As lagoas Azul e Verde das Sete Cidades localizam-se a uma altitude média de cerca de 550 metros no interior de uma caldeira de grandes dimensões, delimitada pelos bordos elevados das cumeeiras. A temperatura média anual ronda os 15 graus centígrados, com temperaturas máximas de 26 graus centígrados no verão. A instabilidade atmosférica é elevada, com nevoeiros frequentes, baixos valores de insolação e elevados valores de umidade relativa do ar, sempre próximos da saturação ao longo de praticamente todo o ano. Não admira assim que os valores de precipitação sejam elevados mesmo na época de verão, com valores médios que podem ser superiores aos 2.000 milímetros por ano. A separada Lagoa Verde da Lagoa Azul existia no século XIX um istmo por onde os habitantes das Sete Cidades circulavam. A grande inundação das Sete Cidades, registada a 22 de abril de 1877, fez desaparecer essa passagem, fazendo das duas lagoas uma só. Muitas casas do povoado ficaram inundadas e tiveram de ser abandonadas pelos seus habitantes. A Casa Grande ficou com água até ao nível da varanda do primeiro andar, sendo o acesso a este solar efetuado a remos por um caiaque. Nessa altura, a Junta Geral de Ponta Delgada construiu uma ponte em pedra com um só arco que subsistiu até finais da década de 1970, altura em que foi substituída pela atual ponte de pedra de 7 arcos. Os problemas relacionados com a inundação do povoado, sempre que chovia em excesso, só ficaram resolvidos com a construção de um túnel de escoamento com 1.200 metros de comprimento, iniciado em outubro de 1930 e concluído em 1937. Ainda hoje, a memória dessas antigas cheias está preservada na arquitetura tradicional das Sete Cidades, sob a forma dos granéis, estruturas construídas em madeira e apoiadas em 4 pilares elevados. Aqui, as colheitas agrícolas e pequenos animais domésticos ficavam a salvo das inundações, impedindo simultaneamente a sua destruição por roedores. A eutrofização de lagos é um fenómeno natural bastante lento e que, regra geral, se desenrola a uma escala geológica. No entanto, a utilização intensiva de adubos para fertilizar as culturas agrícolas ou para a produção de forragem para gado por parte dos agricultores e lavradores em bacias hidrográficas acelera exponencialmente o processo de eutrofização. Na bacia hidrográfica das Sete Cidades, a presença de nutrientes em quantidades elevadas, tais como o fósforo, potássio ou azoto, no horizonte superficial dos solos, está relacionada com a utilização intensiva de adubos por parte da agricultura e pecuária. Geralmente, só cerca de 30% dos nutrientes ficam na parte superior do solo, disponíveis para o crescimento de plantas. Os restantes 70% de nutrientes são arrastados pelas águas de escorrência e, durante anos a fio, depositaram-se nos sedimentos que recobrem o fundo da Lagoa das Sete Cidades.
Esta gradual acumulação de nutrientes foi a principal responsável pelo estado avançado de eutrofização desta lagoa na ilha de São Miguel e teve como efeito mais visível o aparecimento de densas espumas amarelas à superfície da Lagoa das Sete Cidades. Este fenómeno foi particularmente evidente no verão de 2003, devido ao crescimento descontrolado de duas espécies de cianobactérias, a Microcistis aeruginosa e a Microcistis flos aquae, as quais, flutuando até à superfície da massa de água nas zonas mais iluminadas, impediram a luz de penetrar em profundidade, assim diminuindo a transparência da água. Este crescimento excessivo de algas e plantas superiores está relacionado com o excesso de nutrientes dissolvidos na massa de água e é nocivo para o ecossistema lacustre, pois, para além das toxinas que estes organismos produzem, estes episódios são geralmente responsáveis por diminuírem a biodiversidade existente no sistema aquático. O plano de ordenamento da bacia hidrográfica das Sete Cidades e a monitorização da qualidade das águas, instituídos pelo Governo Regional dos Açores, com estudos científicos a decorrerem desde 1988, diminuíram a intensidade e o número de ocorrência de volumes algais, com a Lagoa Azul das Sete Cidades a apresentar uma melhoria acentuada da qualidade das suas águas. Já a Lagoa Verde das Sete Cidades atingiu o melhor estado trófico em 2009, devido essencialmente à baixa concentração de fósforo total, mas piorou entre 2010 e 2012. No arquipélago dos Açores, por razões históricas relacionadas com as dificuldades de acesso, são muito raros os povoados localizados no interior das ilhas, sendo as Sete Cidades uma destas exceções. A data exata do estabelecimento dos primeiros habitantes no interior da Caldeira é desconhecida. O padre António Lopes da Cruz estimou que, por volta de 1790, aqui residiriam 6 famílias e que em 1813 estavam registados 211 habitantes, residindo em 43 casas. O número de habitantes aumentou até à década de 2000, altura em que atingiu um máximo de 858 pessoas. Em 1967, o jornalista Manuel Ferreira sugeriu a elevação do povoado à freguesia, mas tal sucedeu somente em 1971, quando as Sete Cidades passaram a ser a 24ª freguesia do concelho de Ponta Delgada. Hoje em dia, residem nas Sete Cidades cerca de 800 pessoas, distribuídas por 320 casas. As dificuldades de acesso foram, durante muito tempo, um problema para os residentes. O isolamento no interior da caldeira das Sete Cidades era tal que era usual entre os locais dizer-se ir lá para fora, sempre que alguém saía das Sete Cidades passando através da Rocha da Várzea. Era quase como se vivessem numa ilha no interior da própria ilha. Este estilo de vida desenvolveu um forte sentido comunitário, o qual ainda hoje se nota em algumas tradições, como a da ida à lenha por alturas do Espírito Santo. Tudo começa com um cortejo de automóvel que, saindo das Sete Cidades, se dirige a um pasto. O lançamento do foguete dá o sinal de partida. De imediato, dezenas de voluntários deitam mãos à obra e começam a cortar os troncos de árvores com motosserras. Os toros são depois cortados com machados em centenas de cavacas mais pequenas, cujo número rapidamente vai aumentando. A meio da manhã, crianças distribuem pelos voluntários fatias de massa sovada e biscoitos sob o olhar atento do Sr. Padre Bruno Espínola.
É bom? Bom, sim. Sim. Aos poucos, as cavacas vão sendo transportadas para os atrelados de 4 tratores, onde são cuidadosamente arrumadas. Com a tarefa concluída, outro foguete é lançado, indicando que está na hora de regressar às 7 cidades. O trajeto de regresso é alegre e ruidoso. A lenha é por fim descarregada na casa do mordomo, onde irá ser utilizada para a feitura das sopas do Espírito Santo. Novo foguete indica a todos que está na hora de almoço. Na cozinha, dezenas de mulheres ajudam a terminar os preparativos antes de servirem os convivas, já arrumados em mesas compridas numa sala improvisada para o efeito e onde estão perto de 200 pessoas. Depois do almoço, já bem satisfeitos, segue-se um leilão de gado ofertado ao mordomo pelos agricultores e lavradores das 7 cidades. Bezerros e leitões são repetidamente licitados e novamente oferecidos ao mordomo. Já é tarde quando saímos das 7 cidades. Antes da partida para Ponta Delgada, paramos na padaria da Dona Maria da Luz Tavares. O forno a lenha já está pronto para a cozedura dos pães. Paulo Silva, casado com uma neta da Dona Maria da Luz, tende a massa feita de uma mistura de farinha, sal e fermento. Enquanto João Tavares, um dos 4 filhos da Dona Maria da Luz, coloca os pães no forno de lenha. Ainda hoje, já com 81 anos, é ela que vende os pães à abundante freguesia que, pacientemente, espera a sua vez. Nas décadas de 1960 e 1970, a comunidade residente nas 7 cidades era autossuficiente em bens agrícolas. A partir dos anos 80, a agricultura perdeu importância relativamente à pecuária, passando as vacas malhadas de preto e branco da raça Holstein Frisia a ser um elemento comum nas pastagens localizadas em grandes extensões de terreno, alguns situados mesmo nas margens da lagoa. Esta situação prolongou-se até ao início do século XXI, altura em que problemas graves relacionados com a eutrofização acelerada das lagoas azul e verde das 7 cidades levaram o Governo Regional dos Açores a elaborar o plano de ordenamento da bacia hidrográfica da Lagoa das 7 cidades. A bacia leiteira das 7 cidades é uma das mais importantes da ilha de São Miguel, aqui sendo produzidos muitos litros de leite por ano, numa atividade que não conhece dias feriados nem fins de semana. A ordenha, que antigamente era manual, hoje em dia é totalmente automatizada. Com maior cuidado, as tetas das vacas são lavadas antes da colocação das tetinas. Todos os dias, Manuel Guido sai para ordenhar as suas vacas. O seu fiel e leal companheiro é o trigueiro,
um cão de fila de São Miguel que o ajuda nas lides com o gado. Esta raça, de porte médio e com grande poder físico, descende dos mastins e alões trazidos para as Ilhas dos Açores pelos primeiros colonos, tendo sido reconhecida como raça insular em 2008. A vida nas 7 cidades decorre a um ritmo muito próprio. A sua população dedica-se maioritariamente à lavoura e aos serviços. Em praticamente todas as casas existe um pequeno quintal onde se pratica uma agricultura de subsistência. A maioria das terras pertence aos herdeiros de Caetano de Andrade. Até ao chão de grande parte das casas da freguesia pertence a esta família. Esta situação, de origem romana e muito comum na Idade Média, obriga ainda hoje ao pagamento de rendas ao proprietário dos terrenos. Muito embora o regime de enfiteuse, a figura jurídica que descreve esta situação, tenha sido extinto após o 25 de abril de 1974 no continente e no arquipélago da Madeira. Nos Açores, e em particular nas 7 cidades, continua a verificar-se esta situação invulgar, a qual dificulta, por exemplo, o acesso das famílias a créditos bancários para melhorarem ou ampliarem as suas moradias. Os muitos turistas que visitam as 7 cidades são subitamente confrontados num terreno sobrelevado com vista para a lagoa por uma série de moradias iguais, mas com uma arquitetura diferente das restantes existentes no povoado. O betão armado que caracteriza estas casas, construídas a pedido do Governo Regional em regime de custos controlados, mostra o traço distintivo dos premiados arquitetos Sotomora e Adriano Pimenta. As famílias que aqui vivem usufruem de uma vista privilegiada para a lagoa das 7 cidades. Hoje é dia de festa nas 7 cidades. Celebra-se o dia de São Nicolau, padroeiro da freguesia, e pelas ruas engalanadas vai passar a procissão da migalha. O pavimento das ruas é adornado com passadeiras multicores com tapetes florais e entre os mastros de madeira que ladeiam o trajeto da procissão são estendidos cabos com bandeiras. Este ano são 3 as bandas filarmónicas que brilhantam o cortejo festivo. No final da procissão, já com as imagens dos santos recolhidas, os fiéis reúnem-se no arraial em frente ao adro da igreja. Tal como em muitas outras freguesias nos Açores, a igreja é o edifício de maiores dimensões do povoado. Quando foi inaugurada, em agosto de 1857, podia albergar no seu interior o dobro do número de habitantes que na altura residiam nas 7 cidades. A fé do povo açoriano extravasa os normais dias de festa e prolonga-se por todo o ano, sendo particularmente evidente por alturas da Quaresma e do Espírito Santo. São quase 17h30 da tarde, hora da missa aos sábados nas 7 cidades. Aos poucos, os fiéis, maioritariamente mulheres, vão chegando, aconchegadas nos seus lenços e chailes negros. Dentro de pouco tempo irão começar as romarias na Ilha de São Miguel. A secular tradição que os romeiros perpetuam tem já mais de 500 anos.
Durante a próxima semana, muitos são os peregrinos que, apoiados no seu bordão e na sua fé, irão percorrer a pé estradas e trilhos da ilha, visitando igrejas e ermidas e rezando ao longo do percurso. A romaria do Grupo de Romeiros das Sete Cidades, liderado pelo mestre Sérgio Medeiros, tem hoje o seu início, com a missa de saída a ser celebrada pelo padre Bruno Espínola, também ele romeiro. Às 3h30 da manhã. A igreja está repleta de gente. Para além dos 33 romeiros, são muitos os familiares e amigos que se lhes juntaram nesta profunda manifestação de fé. Os cânticos preenchem a nave da igreja e sente-se uma atmosfera diferente da de outras ocasiões. Após a comunhão e já depois da missa, os bordões são levantados do chão do átrio da igreja. Um dos momentos mais emotivos ocorre na estrada, quando o grupo de romeiros forma duas filas e, virados para o interior, se despedem dos familiares e amigos. Só na quarta-feira seguinte, já na freguesia da Ribeira Quente, estarão de novo com os seus entes queridos. Após muitos beijos e abraços e com o coração cheio de tantos afetos, o grupo forma novamente e inicia a sua marcha em passo acelerado. A rezar, saem das 7 cidades. O retorno à freguesia está marcado para o sábado seguinte, pelas 7h da noite. Entre 27 de junho e 11 de julho de 1901, o rei Dom Carlos I e a rainha Dona Amélia percorreram o arquipélago dos Açores. A ilha de São Miguel foi a última a ser visitada, tendo o casal real aqui estado entre 4 e 11 de julho. A 6 de julho, Dom Carlos e Dona Amélia subiram com seu séquito desde Ponta Delgada até à extremidade sul do bordo da caldeira das 7 cidades, onde a população os aguardava, e aqui apreciaram a paisagem que se desenrolava a seus pés. O panorama avistado era de tal forma incrível que Dom Carlos, impressionado, disse que a vista era digna de um rei, pelo que o local passou a ser conhecido por Miradouro da Vista do Rei. No dia 11 de setembro de 2010, num espetáculo que decorreu nas Portas do Mar durante cerca de 2 horas, na cidade de Ponta Delgada, a opinião de Dom Carlos foi partilhada por milhares de portugueses que escolheram a Lagoa das 7 Cidades como uma das 7 maravilhas de Portugal, na categoria Zonas Aquáticas Não Marinhas. Eu penso que isso não é uma maravilha só de Portugal. Penso que é uma maravilha do mundo. Lagoa das 7 Cidades. É também aqui, na Vista do Rei, que tem início uma das mais espetaculares etapas do ERC, o Campeonato Europeu de Rallys, o troço das 7 cidades. Desde muito cedo que uma multidão de entusiastas invade as cumieiras, dispondo-se ao longo do percurso em locais elevados e seguros, onde aguardam pacientemente durante horas pela passagem dos pilotos. Com uma extensão de 23,9 km e um desnível de cerca de 550 metros, esta etapa circunda a parte ocidental das cumieiras. O estreito caminho encaixado entre barreiras naturais de terra e vegetação e onde as curvas cegas se seguem uma após a outra é percorrido pelos melhores pilotos em cerca de 17 minutos a uma velocidade média de cerca de 84 km por hora.
O desporto, motorizado ou não, tem nas 7 cidades um palco de eleição. Para os amantes do parapente, este é considerado um dos melhores voos nos Açores. Em 2014, a revista Cross Country considerou este local como um dos 60 locais mais bonitos do mundo para efetuar voos de parapente. A descolagem é normalmente efetuada ou no Pico da Cruz ou na Cumieira, entre a Lomba do Pico e os Remédios. As correntes térmicas ascendem junto às arribas quase verticais das vertentes da Lagoa Azul, permitindo aos pilotos ascender a centenas de metros e realizar voos de longa duração. Lá no alto, o silêncio é cortado pelo vento e uma enorme sensação de liberdade e de comunhão com a natureza toma conta dos praticantes desta modalidade, ao mesmo tempo que desfrutam de uma das mais icónicas paisagens dos Açores. O Clube Asas de São Miguel organiza anualmente o Festival de Parapente dos Açores, considerado por esta revista especializada em voo livre como um dos 8 melhores da Europa. Já para quem prefira os desportos aquáticos, a escolha é ampla, indo desde a vela, remo, passeios de caiaque, windsurf ou mesmo o wakeboard. Um desporto que resulta da fusão do esqui aquático com o surf, skate e o snowboard. Uma vez que a utilização de barcos a motor está proibida dentro das lagoas, a não ser pelos serviços de ambiente ou por equipas de investigação científica, o wakeboard, que é praticado nas 7 cidades, usa um guincho que enrola um cabo com 400 metros, assim puxando os esquiadores. Este sistema permite que o público assista muito próximo do praticante, ao contrário do que sucede no mar, onde é utilizado um barco para puxar os esquiadores. O SUP, acrónimo de Stand-Up Paddle, é um desporto náutico de origem havaiana que consiste em remar de pé numa prancha e que tem vindo a ganhar muitos adeptos. Entre 13 e 4 de julho de 2015, durante 24 horas, decorreu uma angriação de fundos para a construção do Centro de Paralisia Cerebral dos Açores, durante a qual David Cordovil, um professor de Educação Física residente na ilha de São Miguel, tentou bater o recorde mundial de distância durante 24 horas. Centenas de pessoas acorreram nesta altura às 7 cidades, com o intuito de incentivar o David. Em terra, nas margens da lagoa, foi montado um palco onde grupos musicais atuaram, assim entretendo a audiência. Os mais afoitos juntaram-se mesmo às danças de folclores. Já os mais pequenos tentavam convencer os pais a oferecerem-lhes um passeio de pónei ou uma pintura facial. O recorde mundial pertence a de um desportista inglês que percorreu 166 km, não foi batido, mas a iniciativa solidária ultrapassou os seus objetivos e atraiu muita gente às 7 cidades.
A pesca lúdica é outra atividade que atrai entusiastas às 7 cidades durante todo o ano. Em especial aos fins de semana, são muitos os pescadores que, a partir das margens da lagoa, praticam a pesca à linha nas modalidades com ou sem carreto. Já existem empresas que promovem as 7 cidades como destino de pesca em alternativa à pesca no mar. Todas as espécies atualmente existentes na lagoa foram introduzidas por ação humana. Em dezembro de 1878, foram introduzidas carpas na Lagoa das 7 Cidades por José Maria Raposo do Amaral. Após 1935, foram lançadas percas, ruivos, ruivacas, trutas e lúcios, sendo que as trutas, entretanto, já desapareceram. As carpas, os ruivos e as ruivacas são especialmente nocivas, pois ao revolverem os sedimentos em busca de alimento, ressuspendem os nutrientes aí acumulados, potenciando a eutrofização das massas de água. Os gajos não deixam apanhar carpas, ó. Não deixam. São 7 horas da manhã e um manto de nuvens baixas envolve a freguesia das 7 cidades. O silêncio é cortado de quando em vez pelo canto das aves. Um lavrador mais madrugador passa na sua carroça pela ponte que separa as lagoas a caminho da sua lavoura. A equipa do professor Vítor Gonçalves, da Universidade dos Açores, executa desde 2016 um estudo piloto para a monitorização das comunidades piscícolas da Lagoa das 7 Cidades, com o objetivo de desenvolver metodologias que possam ser aplicadas em todas as lagoas dos Açores e que possibilitem seguir a evolução do efetivo populacional das várias espécies de peixes. A metodologia seguida neste trabalho envolve a colocação de redes no final do dia e a sua recolha de manhã bem cedo no dia seguinte. O investigador Afonso Prestes lidera a equipa de biólogos responsável por levantar as redes que aparentam estar pesadas. Esta impressão é confirmada pouco depois, quando começam a surgir os primeiros peixes, alguns deles de grandes dimensões. É o caso das carpas. Já na Universidade dos Açores, desemalhar os peixes das redes não é uma tarefa fácil. Vários exemplares de uma espécie de lagostim introduzida nos Açores na década de 1990 são também encontrados nas redes. Todos estes peixes são identificados, medidos e pesados. Estes dados permitem um melhor conhecimento da densidade populacional das várias espécies de peixes existentes na lagoa e serão posteriormente usados para aferir modelos populacionais. Os passeios de bicicleta também são muito populares, bem como as provas de bicicleta todo-terreno.
Em outubro de 2015, a Associação de Ciclismo dos Açores organizou pela primeira vez no arquipélago uma prova do Circuito Mundial de Maratonas em BTT, a qual contou com cerca de 250 participantes, onde se destacava o campeão do mundo da modalidade. Nas imediações da Lagoa das Sete Cidades existem 2 trilhos pedestres. O percurso circular da Serra de Vassa, com uma extensão de cerca de 4 km e altitudes entre os 700 e os 900 metros. E um percurso linear mais longo, com cerca de 12 km, que se desenvolve na paisagem protegida das Sete Cidades e que começa junto à Mata do Canário, terminando na Igreja das Sete Cidades. Ambos os trilhos estão classificados como sendo fáceis de percorrer, com um tempo médio estimado de cerca de 2 horas para o trilho da Serra de Vassa e de 3 horas para o percurso maior. A observação de aves é uma das mais recentes atividades turísticas nos Açores. Muitos são os que se deslocam propositadamente aos Açores, em especial às Ilhas do Corvo, Flores, Terceira, Pico, São Jorge e São Miguel. Trabalhos científicos de finais da década de 1990 indicavam a existência de 15 espécies de aves nidificantes e de 15 espécies de aves migratórias nas 7 cidades. As lagoas das 7 cidades são unanimemente consideradas como um dos melhores locais para a observação de aves na ilha de São Miguel, graças ao trabalho dedicado de entusiastas empreendedores, como é o caso de Gerbrand Mikkelsen, um holandês radicado nos Açores desde 1991. Esta atividade turística, ecológica e sustentável ganhou projeção internacional e colocou os Açores no mapa dos birdwatchers europeus e americanos. A lista de aves comuns no arquipélago é relativamente reduzida, rondando as 65 espécies. No entanto, a localização geográfica no meio do Atlântico, quase a meio caminho entre a Europa e o continente americano, possibilita a observação de espécies provenientes dos 2 continentes e desviadas das suas rotas normais de migração devido a tempestades. Se às espécies comuns juntarmos as raridades, a lista de espécies de aves que podem ser vistas nos Açores ultrapassa já as 400. O ibis negro é precisamente uma dessas raridades e hoje o Gerbrand encontrou-o nas 7 cidades. Esta ave migra da Europa para a África no inverno e na América as aves migram para a Carolina do Norte. Não sabemos de onde veio o ibis negro que está à nossa frente, mas certamente estará somente de passagem após ter sido desviado da sua rota normal de migração. Enquanto recupera forças, vai-se alimentando nas margens da lagoa de pequenos peixes, rãs ou ainda de outros animais aquáticos. Ocasionalmente, os insetos também fazem parte da sua alimentação. Um pouco acima e ao lado, um presumível casal de garajaus avalia as condições do ramo em que se empoleiraram para a construção de um ninho.
o turismo cresceu muito nos Açores e, em particular, na ilha de São Miguel, após a liberalização do espaço aéreo e o início da operação por companhias low cost em finais de março de 2015. Também nas 7 cidades foi visível o aumento do afluxo turístico. Para além do movimento habitual provocado pelos habitantes das 7 cidades, no Café São Nicolau há uma nítida percepção de haver mais gente a visitar as 7 cidades. Esta impressão é confirmada pelos donos de bares e restaurantes, tais como o Green Love ou o Lagoa Azul. O mesmo se passa com o alojamento local, seja na Casa Grande, na Casa dos Plátanos, no Living Azores 7 Cidades, na Casa do Val ou no Lake Cottage. Todas estas unidades estão localizadas no interior da caldeira das 7 cidades e próximo de uma das lagoas, proporcionando aos turistas que aqui ficam estadias memoráveis numa das mais bonitas paisagens de São Miguel. Uma das unidades turísticas mais recentes é o 7 Cidades Lake Lodge, formado por uma antiga casa totalmente recuperada e por 3 bungalows revestidos a madeira. Este pequeno aldeamento turístico proporciona um enorme conforto aos seus hóspedes e está perfeitamente integrado na bucólica paisagem. Com o intuito de melhorar a experiência turística na área protegida das 7 cidades, foi construída em 2014 a Casa do Parque da Lagoa das 7 Cidades, um centro interpretativo que proporciona a quem visita a freguesia e as suas lagoas uma melhor divulgação do património natural desta zona que pertence à Rede Natura 2000. Neste local é disponibilizada informação acerca das principais áreas protegidas da ilha de São Miguel, com natural destaque para a caldeira das 7 cidades. Já no exterior do centro interpretativo, paramos para uma bebida refrescante na esplanada do Green Love, onde, juntamente com outros turistas, desfrutamos da vista para a Lagoa Azul. Em dias soalheiros, são muitas as famílias que se deslocam às 7 cidades para um churrasco. Estruturas apropriadas dispõem-se ao longo da margem em vários locais das lagoas. Carnes, enchidos e peixes são as iguarias que, com habilidade, são dispostas em cima da grelha sobre as brasas. Uma e outra vez são viradas até estarem no ponto para serem servidas. Mais um dia termina nas 7 cidades. Aos poucos, o bulício dos turistas vai desaparecendo e a caldeira retorna aos seus habitantes. No interior da caldeira, o sol esconde-se mais cedo do que nas povoações localizadas à beira-mar, desaparecendo ao longe, nas faldas das cumieiras. O vento que se fez sentir durante o dia também amainou, deixando de agitar a superfície da água da lagoa. O silêncio que aos poucos se instala no vale pronuncia a quietude do anoitecer.
7 cidades, um dos paraísos na Terra. É bom viver aqui.